Hoje nós vamos conversar com Luciene Albuquerque. A Luciene é uma pessoa que, particularmente, eu amo. A minha mãe mais do que eu. A minha mãe tem uma admiração muito grande pela Luciene. E toda vez que eu vou ao interior e converso com algumas pessoas que são da Polícia Militar, eu falo assim, eu conheço o Coronel Luciene. Aí eles falam assim, nossa, mas aquela mulher é fera, né? Fala, é minha amiga. Luciene, tudo bem? Tudo ótimo, tio Flávio. Olha, é tão bom ter você aqui, porque você sabe da minha admiração, já falei pra você várias vezes, mas aqui a gente tangibiliza, né? E aí a gente estava conversando ali fora agora sobre como que a gente se conheceu, você foi trazendo aí à memória algumas coisas. Eu nem perguntei quem é você ainda, mas vou perguntar daqui a pouco. Só vamos contar essa história que eu acho que é gostosa. Que quando você criou um projeto para a Polícia Militar e as universidades. Na verdade, o meu comandante na época, eu trabalhava na assessoria de comunicação, e ele falou, eu quero abrir a universidade para a polícia. Eu falei, como? Já sei. Meu trabalho agora vai ser rodar as universidades e falar para os alunos, estimulá-los a conhecer a polícia. Então, a gente começou pelos cursos de comunicação, todos os cursos de comunicação, e cataloguei todas as faculdades, universidades particulares, estaduais, federais, né, tudo que existia em BH, e comecei a rodar. Eu ficava o dia inteiro falando assim, a polícia me paga para fazer palestra para alunos de universidade, mas, na verdade, o objetivo era muito mais profundo, de nós nos abrirmos, da instituição se abrir, se tornar mais transparente e trazer essas pessoas para dentro da polícia. Que eram futuros formadores de opinião, sim, comunicadores. E com isso eu conheci você. Ele era aluno de comunicação. Eu nem era tio Flávio ainda, né? Não, que tio. Você era sobrinho Flávio. Que, olha só que interessante. Um professor, que era o Magalhães, exatamente, né? Uma aula de cerimonial, recebeu então você para que a gente pudesse fazer um trabalho na Polícia Militar. Exatamente. E aí, assim, como é uma coisa de faculdade, a gente pode pensar, é um trabalho simples. Você vai lá, entrevista alguém, depois entrega um TCC e vai embora. O que era esse trabalho? Olha, na verdade, nós vimos tanto potencial desses jovens, né, futuros profissionais de comunicação, que nós ousamos e passamos um desafio mesmo para eles, né? E você estava num desses grupos, né? Que era preparar uma capacitação para o alto comando da polícia. Então, foi assim, uma coisa inovadora dentro da polícia, né? De repente, universitários dando um treinamento para o alto comando da polícia. Lógico que não foi uma coisa assim, tão natural e tão assim, bem aceita. A gente teve resistência, mas no final, a gente percebeu que foi um crescimento muito grande, porque eu sempre acreditei que a experiência com a criatividade, com a inovação, com aquela vontade do jovem de mudar o mundo, e ao mesmo tempo, né, da pessoa mais idosa, mais madura, de estar ali mais consolidada, juntar esses dois aspectos, né, eu acho que é tudo de bom para crescer uma instituição, né, para a gente repensar algumas coisas, e eu acho que os dois lados crescem muito com isso. E foi uma coisa de incômodo mesmo, porque os jovens ficavam um pouco intimidados com as patentes, né, exatamente, era só o alto comando. E tinha as patentes que estavam ali ouvindo alunos ainda, não eram profissionais de comunicação, eram alunos, estavam no 8º período, mas ainda eram alunos. Agora, a gente levou um tema que era endomarketing, a gente estava trabalhando sobre a valorização do ambiente interno, a valorização das pessoas. Isso sempre foi muito marcante na sua carreira, né? Como policial militar. Desde que eu comecei a atuar nessa área de comunicação dentro da polícia, eu percebia que uma das grandes gargalos nossos era a comunicação interna mesmo. Então, assim, essa valorização existia. Lógico que existia projetos de valorização, mas a valorização do público interno era mais focada em coisas muito formais. Medalha, promoção, coisas formais e que as pessoas já têm a expectativa, né? Que ela fazendo isso, ela vai ter aquilo, mas não tinha nada de mais afetivo, de mexer com o íntimo da pessoa, de marcar a lembrança dela para sempre em relação a alguma coisa. Então, eu sempre
mostrei isso, e isso eu aprendi, foi com vocês, né? Aprendi com vocês e comecei a estudar, né? Indicação de vocês, de autores, de livros, o que eu trouxe para dentro da polícia para fazer palestra para gente, e acabou que depois no curso, que é como se fosse um curso de mestrado dentro da polícia, né? Que é uma pós-graduação, eu acabei defendendo uma tese a respeito desse tema, né? E me aprofundei bastante. E foi super legal. Eu tenho assim, a convicção que a comunicação interna na polícia, né, a questão do endomarketing, mudou muito depois da gente aplicar todos esses conhecimentos. É interessante quando a gente fala dessa influência. Muito tempo depois, eu fiz o mestrado na área de endomarketing na Polícia Militar. Foi mesmo. A pesquisa foi dentro da polícia. Foi mesmo. E hoje, trabalhando algumas palestras com a polícia, inclusive que você me leva para poder dar o treinamento, dar aula com... Né? Os cursos, é o curso para ser autocomando, né? O curso para ser coronel. Preparar o pessoal para ser autocomando. Eu peguei minha dissertação e falei, gente, eu tô na polícia faz muito tempo. Via Luciene. Mas, e uma coisa que é interessante, que o dia que eu cheguei lá no alto comando era na Praça da Liberdade, né? Isso. Eu não sabia se eu dava a mão, não sabia se eu batia continência, eu não sabia o que fazia. E aí ela vai, dá a mão e puxa e dá um abraço. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa estranha. Fardadona, né? Abraçando. E era isso que aquele comandante que tinha na época do comandante Nicolau. Ele era o comandante geral na época, né? E ele sempre teve esse lado humano, né? Apesar de não demonstrar, às vezes, aquela cara fechada, mas ele tinha esse lado humano. Foi fazer Tanto que ele fez psicologia, né? Depois que ele foi para a reserva. Aposentou e foi fazer psicologia, né? Mas ele falava uma coisa que me marcou muito. Ele queria que quando as pessoas estivessem em casa, em qualquer lugar, e ouvissem uma sirene da Polícia Militar, que elas respirassem aliviadas. Aqui tem polícia. E esse era o trabalho dele, não era uma fala, era o trabalho dele. Exatamente. Mas, a sensação da gente quando escuta sirene, o que está acontecendo? Medo, horror, né? E aí a gente trabalhou, inclusive, essa questão muito com a comunidade, né? Nas oportunidades que a gente teve de trabalhar, olha, a sensação tem que ser de segurança, a polícia está aí. E aí, aquilo que eu falei, quando eu cheguei perto de você para cumprimentar, não sabia o que fazia, se era continência, se era apertar a mão, né? Essa construção de humanidade já existia ali no lidar com um e o outro, né? Dentro da polícia. E uma das coisas que eu sinto, né? Que foi uma quebra de paradigmas, porque para a gente quebrar isso do policial com a comunidade, a gente tem que fazer antes, lá dentro primeiro. E eu sempre cumprimentei. Então, na hora de cumprimentar policiais, fazia continência, fazia assim. Mas lascava um abraço e eles... Nossa senhora, essa mulher é doida, né? Tipo, abraçava. Então, vou cumprimentar, é um aniversário? Lógico que eu tenho que dar um abraço, né? Então, isso foi quebrando. E depois eu vi comandantes meus que eram super rígidos fazendo a mesma coisa, né? Ou seja, a vontade tinha, né? Só não tinha essa abertura. A coragem. Luciene, quem é a Luciene? Bom... Eu sempre aprendi, desde muito nova com meu pai, que o jeito de se apresentar, o melhor jeito de se apresentar para alguém, né? É a gente falar daquilo que a gente tem mais orgulho de ter feito. E ele me ensinou isso, meu pai me falava isso. Então, se eu pudesse me apresentar assim com apenas 2 coisas que eu fiz e que eu tenho muito orgulho, eu diria, eu sou mãe da Isabela. E a outra, eu sou policial militar. Não tem nada mais importante na minha vida do que essas 2 coisas, né? Foram coisas assim que eu tenho muito orgulho de ter feito, de ter entrado. E não é de ser coronel, não, é de ser PM. E isso é interessante, porque a patente não te muda, né? A maneira de lidar com as pessoas, de ver as pessoas. Isso quem te conhece sabe muito bem, quem conviveu com você, porque você entrou na primeira turma de mulheres? Na primeira turma, 1981. Foi um concurso bem longo. Não tinha mulher na PM? Não existiam, só homens, né? E então foi um concurso bem assim prolongado, exatamente porque eles queriam um concurso mais exigente, que conhecesse realmente as pessoas que iam ingressar para ter garantia de sucesso. Já tinha no Brasil futuro. PM com mulher? Só existia na Polícia de São Paulo. Sei. Só que a experiência lá, à época, não era tão boa. Por quê? Porque, na verdade, São Paulo não teve um preparo para receber as mulheres. Existia a Guarda Civil e a Guarda Civil foi extinta e na Guarda Civil existiam mulheres. Então, elas puderam escolher, o governo na época falou, pode escolher, vai para uma secretaria, vai para um lugar. E teve algumas que escolheram ir para a PM, que era uma instituição só masculina.
E então elas entraram meio a fórceps. Então não, né, teve uma certa Foi muito resistência, abrupto. muitos problemas. Não houve um preparo. E aqui em Minas foi o contrário. Aí o comando foi buscar em São Paulo o know-how. E aí foi uma decepção total, porque o comandante-geral de lá virou para o comandante-geral daqui e falou, tudo bem, você está tudo aberto, pode vir olhar a documentação, fazer pesquisa aqui sem problema nenhum. Mas tem uma condição, se vocês descobrirem como acabar, digam para nós. Então foi assim, jogou água fria no comando, e o comando falou, não, de jeito nenhum, nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer que dê certo aqui e que seja muito bom e seja de exemplo para outros estados. Então, logo depois, Paraná também começou, Rio de Janeiro, não, existia São Paulo e Paraná, era recente. E começou Rio de Janeiro quase junto com Minas, e daí para adiante a gente foi referência para muitos estados, né, pela forma que foi criado a polícia feminina dentro de Minas Gerais. Pois é, eram coisas isoladas? No era início, polícia sim. feminina? No início, nós não podíamos pertencer a outras unidades. Então, foi criada uma companhia de polícia feminina. Então, a formação era separada, tudo separado, só mulheres. E a partir de 90 isso mudou. Será por quê, né? Porque aí nós começamos a mandar um pouquinho, né? E aí mostramos para o comando que tinha que ser tudo junto. Né? E isso, aí Minas foi a primeira. A primeira no Brasil a ter quadros unificados foi a primeira. Quadro oficial unificado, tudo unificado. Agora, quando a gente fala primeira turma, o que significava isso em quantidade? Quantas mulheres 120 mulheres. 120 mulheres? Na verdade, entraram 120, formaram 112. Ah. E aí, no início, foi assim, né? Nós éramos cobaias, na verdade, né? Tudo era uma experiência para ver se vai dar certo. Tanto no serviço quanto na formação. Mas eu me orgulho de dizer que foi uma formação extremamente de alto nível. Porque eles se prepararam muito para nos receber. Então, assim... Não podia dar errado, né? Então, eu sei que eu fazia engenharia civil antes de entrar para a polícia. E eu tinha a ideia que a engenharia era o que abria meu campo de visão de mundo, né? Que sabichona, né? Faz engenharia e tal. Mas, quando eu entrei, eu percebi exatamente o contrário. Eu falei, que é isso, meu Deus? Aqui eu tenho todas as áreas. Eu aprendo psicologia, aprendo sociologia, aprendo medicina, porque eu aprendo a salvar vidas, né? Na prática, um monte de disciplina, além das disciplinas policiais, é lógico, né? De segurança, etc. E aprendo matemática, porque eu tenho que fazer estatística de tudo. Então, assim, abriu meu campo de visão. E o mais importante de tudo, a oportunidade de ser útil, de mudar a vida das pessoas, de salvar a vida das pessoas, né, de manter as pessoas bem. Então, assim, isso são oportunidades assim, que deixam a gente... eu falo assim que às vezes nem precisava de salário, porque a gente fica tão feliz com a possibilidade, né, de ser útil a outras pessoas e às vezes não é uma pessoa, é um grupo inteiro, é um bairro, é uma sociedade, é uma cidade inteira. Isso é bom demais, né? A gente viajando algumas vezes, né, Barbacena, alguns lugares assim, eu via que você encontrava com aquelas pessoas da sua época de polícia, que começaram com você também, e o olhar deles para a polícia é um olhar muito de amor mesmo. Eu não sei se os de hoje têm esse olhar também, né? Mas as pessoas valorizam muito a polícia, querem ter... Muita gente que vai para a polícia vai porque algum familiar era policial ou é policial. Mas de onde vem esse amor? Então, eu acredito que é exatamente nesse aspecto. A gente fala que a pele da gente vira farda, né? Eu ouvi isso lá. A gente tem muito isso. É como se... É difícil, inclusive, ir para a reserva. Muitas pessoas têm dificuldade exatamente isso, pela falta da farda, da identificação. A farda passa a fazer parte do nosso corpo, da nossa pele, né? Mas eu acredito que o que mais mexe com o policial, que deixa ele tão apaixonado pela instituição, é exatamente essa possibilidade do tempo todo de ter como missão, é mais do que possibilidade, né? É ter como missão preservar a vida, né? E isso, eu falo até assim, uma socióloga uma vez explicou isso, que isso é uma sensação muito da mulher após ter filho, e o policial fica com essa sensação, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas o policial é o contrário, ele é violento, sei o quê. Ele vai ali para dirimir conflitos, então às vezes ele tem que usar força. Lógico que existem falhas, existem exageros, existem, mas a filosofia, o que a polícia prega,
Não é isso, né? E a polícia foi criada para quê? Exatamente para dirimir conflitos entre as pessoas e preservar a vida. Esse é o a nossa missão maior, né? E isso dá, assim, uma sensação de poder ser útil, de poder dar qualidade de vida, de poder garantir a vida das pessoas. Isso é muito forte. Olha, eu vou pegar essa parte aí também, mas eu vou entrar numa que não está no meu roteiro aqui. Você me desculpa se você não gostar. Mas a gente já conversou muito sobre isso. Que foi eu e minha mãe te vimos no Faustão um dia falando de um projeto, né? Você estava lá apresentando um projeto que era feito aqui em Belo Horizonte, que era com um grupo de... Foi com quem? De música? Do Afro-Reg do Rio de Janeiro. E o que foi esse projeto? Então, esse projeto não é isso foi que eu vou falar que você não vai gostar, tá? Foi uma das formas da gente aproximar de um segmento da sociedade que a polícia tinha muita dificuldade de acesso. Envolver criança com polícia é super fácil, né? Adulto também, eles precisam da gente muitas vezes, então busca a polícia. Mas o jovem de periferia, dos aglomerados, das favelas, esse a gente sempre teve, todas as polícias, muita dificuldade de acesso, de comunicar, de chegar nessas pessoas. E aí surgiu para a gente essa oportunidade, o pessoal do Rio, do Afro-Reg, ofereceu para o governo de Minas de fazer um projeto junto com os policiais. Ou seja, nós conhecemos a cultura do jovem que estava bombando ali, né? Dos aglomerados do Rio. E aí, mais do que depressa, os comandantes, o que é isso? Tem nada a ver com a gente. Muitos comandantes não quiseram. E 2 comandantes quiseram, eu fui uma delas. Né? Eu quero, esse negócio é bom. Isso aí, eu vou conseguir mudar meus policiais, né? Mudar a cabeça dos meus policiais. E aí eles deram capacitação para os policiais, e no início, assim, quando abriu a inscrição, que eles vinham, nossa, eu falei, meu Deus, e agora? Ninguém faz inscrição nas oficinas, né? Aí eu falei, não, põe meu nome em todas lá, comandante a primeira. Aí começou a chamar alguns, tal, mas não encheram todas as vagas, né, das oficinas. E as oficinas eram oficinas, assim, de conhecimentos que pareciam não ter nada a ver com polícia, né? Oficina de grafitagem, oficina de street dance, oficina de basquete de rua, oficina de percussão, né? Então os policiais ficavam até curiosos, mas não queriam muito participar porque tinham um certo preconceito, né? E aí quando eles viram começar aquele batuque, começar aquelas coisas tudo dentro do quartel, as inscrições bombaram, né? Aí as salas de aula não cabiam de tantos policiais. Mas o objetivo final disso tudo foi que os policiais conhecessem ferramentas, instrumentos que ele pudesse aproximar do jovem. Então, como ele começou a saber, a fazer coisas que os jovens admiravam, como percussão, fazer um street dance, então isso facilitou nosso acesso. Então foi da linguagem, né? Exatamente, facilitou. E eles passaram a idolatrar até policiais. E teve uma brincadeira muito legal que eu fiz. Eu brinquei de Silvio Santos, dentro de um aglomerado, que foi a Pedreira Prado Lopes. Então, dentro de um ginásio cheio de jovens, cheio de alunos, cheio de meninos. Eu peguei e falei assim, não, nós vamos fazer uma apresentação de street dance aqui. E pus os dançarinos tudo fardados, só que tinham dançarinos civis, profissionais, né, de street dance, e policiais fardados, que eram também muito bons em street dance. E eles dentro daquele palco lá dançando, e os meninos foram loucura, né? Porque os policiais fardados de óculos escuros e fazendo aquelas malabarismo lá de street dance e tal. E aí eu peguei o microfone no final e falei assim, gente, só que eu tenho que contar pra vocês que eu menti. Aqui, ó, não tinha só policiais, não. Tem pessoas aqui que não são policiais, só que vocês vão ter que adivinhar quem é polícia e quem não é aqui. E aí os jovens, fulano, eu falei, é esse, brincando assim, é esse. E eles votaram, e quem eles votaram achando que eram os policiais? O que eles acharam que eram piorzinhos, né? Só que foi o contrário. Os campeões que eles não votaram, né? Eram exatamente os policiais. Então foi aquele auê. E aí o que eles sentiram? Aqueles jovens sentiram que o policial é gente como a gente. Tem pele e osso, pode saber dançar, pode fazer, né? Pode fazer o que eles gostam. E eles passaram a realmente se orgulhar daqueles policiais e querer fazer aula com os policiais. Né? E tudo começou ali. E aí nós começamos com os policiais fazendo oficinas dentro dos aglomerados de street dance, de basquete, de percussão.
de oficina de vídeo, sabe? Um monte de coisa bacana e que eles acharam e que aproximou muita gente. Tem muito projeto que foi criado naquela época. A gente não vai conseguir falar de todos, mas muitos projetos que pensavam em conversar com a comunidade mesmo, entender a comunidade. Exatamente. A minha produtora, que é a Jade, hoje eu vou contrariá-la e nós vamos passar um pouco do tempo, porque eu vou chamar duas outras histórias que eu sei sua e que é aquela que falei que não sei se você vai gostar muito, que é justamente a que mexe com um momento seu dentro da Polícia Militar, deve ter tido vários, mas em que você ficou muito à prova, né? Foi quando você foi fazer uma filmagem dentro de uma penitenciária, Isso. que era a Nelson Hungria, e aí você chegou lá e você, todo mundo fardado, só que eram atores, né? E você era, que patente que você tinha? Eu era capitão naquela época, né? E o que aconteceu? Na verdade, tudo programado, né? Pra gente entrar numa penitenciária para fazer uma filmagem, é tudo muito programado. Desde cedo, a gente desde um mês antes, já estava tudo programado. Chegou lá na hora de fazer a filmagem. Era um vídeo, não institucional, mas educativo mesmo, sobre o local de crime. E a última cena que eu precisava gravar exatamente dentro da penitenciária. E aí, para nosso azar, nesse dia, estourou uma rebelião quando a gente já estava lá dentro, né? E tudo, parece uma coisa, né, gente? Isso é algo que assim, eu aprendi, né? Intuição, perceber os sinais. E eu não acreditei nos sinais. Eu tive sinais desde a madrugada daquele dia, que não era pra gente ir lá. Mas missão dada, missão cumprida. E aí não tinha jeito, né? Aconteceu de ligar, a produtora ligou pra mim. Capitão Luciene, não vou poder ir, mas eu já arrumei uma substituta, não sei o quê, porque minha menina a noite inteira passou mal, vou pro hospital com ela. O motorista teve cachumba. Aí não sei o quê, não tem motorista, arruma motorista. E assim, tudo me dava indicativos, tinha alguma coisa errada acontecendo, mas eu não, fui lá. Depois disso eu mudei, tá, gente? Mas chegou na porta da penitenciária, não deixaram a gente entrar. Aí eu, não, o que é isso? Tem um mês, olha que ofício, tá autorizado. Liga, 5h30 da manhã, liga pro diretor da penitenciária aí, pergunta pra ele, acorda ele lá, que tá autorizado. Beleza, aí mais um sinal que Deus estava me dando, né? Aí entramos. Aí quando entrou o comandante do batalhão de choque, que era da Rotan, eu tava com uma viatura da Rotan lá, entrou na rede rádio e gritou: capitão, que história é essa que você tá com a minha viatura? Eu falei assim, nossa, coronel, mas você tá autorizado, tem ordem do comandante, não sei o quê. Ele mandando voltar. Ou seja, todo mundo me mandava voltar e eu querendo entrar, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu falei assim, mas ao mesmo tempo, são as providências mesmo, né? Mudou minha vida, mudou a vida de muita gente, né? Teve muitas perdas, mas eu vou falar que eu sou outra pessoa depois daquela experiência. E o que aconteceu? Na hora, então, estourou uma rebelião quando a gente estava lá dentro, eu fui pega como refém, eu e outros, né? Nas negociações eu fui conseguir liberar todos os civis, foram todos liberados, e aí só ficou eu e mais 3 policiais militares como refém. Durante o dia todo, a gente lá, eu descia para negociar e negociou-se que ia sair os mais modernos que eu, que eram 2 tenentes e um da minha turma, né, e um muito amigo, e mais um sargento que estava fazendo estágio comigo na área de comunicação. E aí, ele nem era da PM5, da assessoria de comunicação, né? Então, negociamos isso e aí a polícia se deu conta, o comando da polícia falou assim, esquecemos, ela é mulher. Né? Ela é mulher, vai ficar só ela, mulher, com esses 5 bandidos. Aí eles falam, não, vamos trocar por um homem. Aí negociaram de liberar esses 3 e me trocar por um homem. E aí tinha que ser por uma patente maior que a minha. Nossa, eles mandaram uma patente maior. Eles não sabiam, mas era meu ex-marido, né? Hoje meu ex-marido, na época era o atual marido, que era coronel. E aí eu temei, falei, não, de jeito nenhum, porque eu já estava sentindo, eu esqueci também, né, que podia ter qualquer outras coisas acontecesse ali, mas eu já me sentia com uma empatia dos 5, eu já tinha uma empatia com 2, sabe? Então eu já percebia isso, que não que eu dominasse, mas eu sentia que eu já conhecia, eu puxei papo com eles o tempo todo, né, e assim, eu sabia da vida deles, e eram pessoas realmente, alguns deles psicopatas, então assim, você acaba que são pessoas carentes, né?
E eu achava que eu devia permanecer, apesar de eu saber que tinha uma grande possibilidade de não voltar, e eu só ficava pensando em minha filha, meu Deus, quem vai criar minha filha, né, de 11 meses, quase fazendo um aninho, quem vai criar? Aí eu ficava pensando, nossa, minha mãe, ela já tá mais idosa, vou ter que arrumar uma madrinha. A madrinha que eu escolhi era muito nova, era uma adolescente, era criança. Aí eu falei, meu Deus, por isso que é importante escolher uma madrinha certa, né? Não que ela fosse errada, mas ela era uma criança. Os dois, o padrinho e a madrinha eram crianças. E aí, isso, assim, foi muito, assim, transformador para mim, né? E aí houve a troca, realmente, meu ex-marido, né, que ficou no meu lugar. E eu continuei, as negociações duraram por 14 dias, foi um sequestro de 14 dias, eles foram para Juiz de Fora num carro forte, e depois disso eu tive contato telefônico, né, com eles, e eu percebi que aquela sensação minha era verdadeira. Um deles chorou no telefone comigo, emocionado por falar comigo, né? Criou um vínculo realmente, né? E falou, capitão, se a gente soubesse que era marido da senhora, a gente não teria nem pegado ele, a gente tinha pedido outro. Agora me conta a segunda história, queria ter outras mais, mas a segunda história que a gente vai desdobrar daí. Um dia eu tô dentro de uma penitenciária, a mesma em que você foi feito refém, e aí um senhor lá fala comigo que ele participou daquele evento, que fez os policiais reféns, e aí eu associei a história, e aí falei que eu conhecia você, e ele falou, traz ela aqui, de novo, na mesma penitenciária, com a mesma pessoa que fez refém. E aí eu te falei, né, sobre essa história e você foi. Você já tinha ido em algumas outras penitenciárias. É interessante que eu não sei por que, tio Flávio, mas você só me escalava pra penitenciária que não era aquela. E eu achava bom, né? Não achava ruim não, porque ia ser uma lembrança que eu não sabia como é que eu ia reagir, né? Voltar naquela penitenciária. Mas por incrível que pareça, né? Quando você me falou, eu falei, quero ir. E quando chegou lá, eu tive uma surpresa ao contrário, porque quando eu fui na década de 90, no ano de 90, quando houve o fato, era uma penitenciária extremamente seca, né, artificial, só concreto, computador, aquela coisa toda assim. Quando eu cheguei lá, tinha horta, né, horta verde, aí eu fiquei, meu Deus, então meu coração, assim, sentiu, sabe, foi muito interessante, porque eu achei que meu coração ia bater mais forte, ia dar alguma insegurança, e não aconteceu isso. Eu fiquei encantada como que a penitenciária estava mais humana, mais verde. E lá na hora que a gente encontrou com ele, né, um dos sequestradores, o único vivo, diga-se de passagem, né, ele não me reconheceu inicialmente, né? E aí uma assistente social pegou e falou assim, ô fulano, você tá reconhecendo alguém aqui? Não. Aí ele olhou pra mim e falou, Luciene, e já veio assim, com um pedido, sabe? Com aquele olhar e pedindo perdão, né? E me abraçando, quase que ajoelhando. Eu falei, não. Dei um abraço nele forte e ele disse assim, me perdoa. Eu falei assim, não sou eu que tenho que te perdoar. Né? Eu não tenho nada contra você. Você fez errado, já pagou, tá pagando aqui, né? O que você fez, mas não sou eu que tenho que te perdoar. E aí eu só vi gente chorando em volta de mim. Todo mundo chorando. Emocionados, você também, né? Tá? Lógico que eu emocionei. Lógico que eu emocionei. Mas foi muito forte mesmo, né? E interessante que foi ele que foi o que atirou. Né? O que atirou. Foi exatamente ele que atirou. Porque um dos meus colegas morreram, né? E foi exatamente ele. Mas eu sentia que era uma pessoa, gente, transformada. E isso só me mostrou o seguinte, tem jeito de mudar? Tem. Então sempre acreditem, né? Uma pessoa, por pior que seja, por pior que tenham feito coisas horripilantes, né? Muito violentas, tem jeito de mudar. Ele tinha se transformado, ele se corrigiu, ele virou um pastor, né? E dava depoimentos maravilhosos. Então, assim, eu acredito no ser humano. Eu acredito na mudança. Bom, e quando ele perdeu a companheira, que era a única pessoa que ele tinha, ele pediu para avisá-la também, né? Que ele tinha perdido a companheira. São histórias assim que são várias que você tem. A gente tem que gravar 1000 episódios para contar de tantas histórias. Caso, né? Porque tem as histórias, a gente não vai conseguir falar aqui agora, que a gente já vai finalizar. E você já vai falar pra gente agora o livro, o filme que você indica. Mas aquela história das prostitutas, né, das travestis, que ninguém queria trabalhar, e você foi trabalhar com elas quando você assumiu um comando, né? Você assumiu um comando de um batalhão. O 34º Batalhão. E uma queixa muito forte que tinha na região, dos comerciantes, dos residentes,
era que elas ficavam ali na porta, né, das residências e as pessoas não podiam nem comemorar aniversário, chamar visita, etc. Tal, porque tinham pessoas ali, às vezes, com roupas prostitutas, transexuais, etc., com roupas muito ousadas, às vezes até mostrando os órgãos genitais, e que eles não conseguiam. Eu falei, gente, vamos para esse povo, juntar esse povo tudo numa mesa e resolver esses problemas, porque eu ia conversar com elas, elas tinham queixa dos moradores e dos comerciantes. Ia conversar com os comerciantes, tinha. Eu falei, vou fazer isso. E coloquei todo mundo sentado numa mesa. E foi choradeira total no final. Porque elas tiveram a oportunidade de contar a história delas, de vida, e eles das queixas e das reclamações dos moradores, né? E aí eu descobri uma estratégia. Depois disso eu usei isso em várias atividades para dirimir conflitos, né? E foi muito bacana, né? Porque elas falavam, o senhorzinho, o senhor lembra que o senhor jogou um balde de água fria em mim lá de cima do apartamento do senhor, não sei o quê. E aí, quando ele soube da história, ele pediu desculpa, né? Então, assim, é um negócio de doido a gente pôr as pessoas para se comunicarem, né? Se entenderem, se conhecerem. Bom, que filme você indica pra gente? Ué, já que eu falei né, da minha história, mulher na polícia, eu vou indicar A Tenente de Gargil. É uma história bacana ótimo. Demais, né? Uma indiana. É desbravadora também, né? Foi a primeira piloto, né, de lá. E ela passou por alguns pedaços para chegar lá. Então, não vou já dar spoiler, mas é uma história maravilhosa. Né? Filme? Não, livro? Livro. Tem um livro que eu não canso de ler, que é Comunicação Não Violenta, do Marshall. Gente, esse livro, eu acho que se você quer viver melhor com outras pessoas, leia e pratique esse livro. É top. Porque a gente conhece muito pouco sobre comunicação não violenta, né? A gente não entendeu. Conhece e é difícil de praticar. É difícil, a gente não conhece o conceito e a prática muito mais. Exatamente. Muito menos. Você tem uma frase assim que te marca? Olha, tem uma que me acompanha desde muito tempo, que tem tudo a ver comigo. Que é de um escritor português, mas é fora de série. Quem sou e quem fui são sonhos diferentes. Porque nós estamos em plena transformação sempre. E eu, mais do que isso, cada coisa que aconteceu na minha vida, eu mudei, eu me transformei. E cada projeto também de vida, né, objetivo de vida que eu tive que me transformar. Então, eu acho essa frase sensacional. Quem sou e quem fui são sonhos diferentes. Quem que é o autor, você lembra? É do Fernando Pessoa. Você falou português. Gente, olha, nós vamos encerrar com o coração muito agradecido. Eu queria que se você tiver que agradecer alguém, aproveitar esse momento para agradecer alguém. Eu comecei falando do meu pai. E aí eu termino falando da minha mãe. Eu tenho que agradecer a minha mãe. Hoje eu vim em homenagem a ela vestindo uma blusinha dela. Ela faleceu agora no Natal. Foi recente. Né? E foi uma pessoa que foi a responsável por entrar na polícia. Se não fosse ela, o meu preconceito antes de polícia não teria deixado eu entrar na polícia. E ela que me estimulou, e a partir do momento que eu conheci, eu me apaixonei. Então, aqui uma homenagem a ela. Eu faço eu rendo essa homenagem a ela também, porque mesmo falecida, os livros dela estão servindo para os projetos sociais, para a gente levar para moradores de rua, né, que você nos doou para a gente poder levar. Então, aqui a gente rende também essa homenagem. E agradecendo por conhecer pessoas tão fantásticas, né, que nos mudam a cada contato. A Luciene é voluntária do Tio Flávio Cultural, nos ajuda muito em várias questões e nos ensina muito também. Então, um abraço a todos vocês.